Olá moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Viva o Reino, Graça e Paz. Hoje teremos um assunto maravilhoso, um assunto muito importante para o meu e o seu ministério. É um fundamento cristão que todos nós precisamos saber muito bem. Eu sei que é um assunto que ainda causa muitas dúvidas, que ele ainda não é bem resolvido para muitos cristãos que estão dentro das congregações. Mas hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. Fica aqui comigo, solta a vinheta. Eu sou o pastor Marcelo Ortega, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha formação, rapidamente. Eu sou formado em Teologia pelo IP, Instituto Propósito de Ensino, lá da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Nesse tempo, eu construí uma visão teológica e uma visão doutrinária que eu quero compartilhar com vocês. Agora, vamos para o que nos interessa. Moçada, para começar esse assunto tão bacana, eu queria trazer para vocês aqui uma informação que é bem legal. Vocês sabiam que dentre todas as religiões mundial, somente o cristianismo nos ensina que nosso Deus é trino? É isso mesmo. A doutrina da Trindade nos ensina que Deus existe eternamente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim, a Trindade significa que Deus é um ser relacional. Hoje vamos falar especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Coisa linda, meus queridos. É um tema muito abrangente, eu sei, mas vamos dar ênfase sobre esse assunto. Bora lá? Moçada, e para começar, eu separei aqui 2 versículos que são um dos mais poderosos da nossa Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Mateus 3, 16 e 17. Acompanhe comigo. Diz assim: batizando Jesus, logo saiu da água. Eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Aleluia! Vindo sobre ele, aleluia, aleluia, aleluia. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Moçada, quando analisamos essa palavra no contexto de Mateus 3, a gente verifica um detalhe muito importante. Jesus saiu da Galileia para encontrar João Batista no Rio Jordão. João Batista, sim, o precursor de Jesus, aquele que clamava pelo deserto, aquele que já anunciava, já proclamava as boas novas do reino, o homem que comia gafanhotos e mel silvestre. Olha a pérola que diz aqui na Bíblia, em Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista estava ali já preparando todo o caminho para o nosso Messias Salvador. E esse batismo aconteceu exatamente quando Jesus tinha 30 anos de idade, como diz aqui na palavra em Lucas 3, no versículo 2. Meus irmãos, antes desse batismo nas águas, antes de Jesus encontrar João Batista, e ali ele ser batizado e ter recebido a pomba, que significa a presença do Espírito Santo na vida dele, ele não tinha realizado nenhum feito sobrenatural. É isso mesmo. Jesus não tinha curado enfermos, Jesus não tinha expulsado demônios, Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Só a partir da descida do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que ele começou o seu ministério. Aleluia! E vocês sabem, meus queridos, o que aconteceu naquele dia? Um grande evento trinitário, aonde Deus Pai falou com Deus Filho e o Deus Filho recebeu o Espírito de Deus. Aleluia! Ali, verdadeiramente, começa o ministério do nosso Messias Redentor sobre a terra. E a Trindade Santa é o que está aqui nesse cartaz. Presta atenção. Deus Pai não é Deus Filho não é Deus Espírito. Porém, todos são Deus. É um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus queridos, é um mistério. Timothy Keller, um grande teólogo americano, diz no seu livro A Fé na Era do Misticismo que a doutrina da Trindade só precarrega os nossos circuitos mentais. E é verdade. E para que a gente possa entender mais dessa revelação do Espírito Santo, nós temos que buscar. Temos que ter intimidade com o Pai. Só assim ele vai trazer a revelação, a iluminação, a instrução certa, como que funciona a Trindade em nossas vidas, como que opera a pessoa do Espírito Santo sobre mim e você.
Pastor, até aqui tudo bem. Você nos explicou que existe a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Espírito sendo a terceira pessoa da Trindade. Só que você nos disse que ele é uma pessoa, certo? Se ele é uma pessoa, de onde ele vem? Onde ele vive? Do que ele se alimenta? Olha, produção, isso aqui está parecendo o Globo Repórter. Não é Globo Repórter não, mas vamos às respostas. E para te responder essa primeira pergunta, abre as suas Bíblias, por gentileza, em João 16, versículo 7, que diz assim: Eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Porém, se eu for, eu vou enviá-lo. Era necessária a ascensão de Jesus para que ele enviasse o Consolador até nós. Ele, o Consolador, ele, o nosso advogado, ele, o nosso conselheiro, o elemento que retém todo o mal sobre essa terra. Mas aí, meus queridos, tem um detalhe. Mas, pastor, só nesse momento que o Espírito Santo chegou aqui nessa terra para andar conosco? Não, nós temos referência dele em outras partes da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Vejam só, olha o que diz na palavra do Senhor em Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava presente na criação do mundo. Aleluia! Vamos para mais uma referência no Antigo Testamento. Salmo 51, versículo 11, está dizendo assim, é um salmo do rei Davi, um salmo de confissão e arrependimento. Preste atenção. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aleluia! E agora, eu quero levar você para uma referência lá em Mateus 4, na tentação de Jesus. Mateus 4, versículo 1 diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, quando percebemos a linha de tempo, vemos a atuação do Espírito Santo mesmo na criação do mundo em Gênesis 1, passando pelos Salmos de Davi. E aqui encontramos uma referência também em Mateus 4, logo depois que o Espírito Santo se apossou de Jesus e começou o seu ministério. Mas eu não poderia deixar de passar aqui com vocês esse texto bíblico que é emblemático, que é a descida do Espírito Santo, que está lá no dia do Pentecostes, em Atos 2, versículo 4. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra: todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outras línguas, aleluia, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, aleluia. Essa é uma passagem sobrenatural no dia do Pentecostes, aonde se iniciou a igreja do Senhor. Ali o Espírito Santo se apossou dos discípulos que estavam ali no cenáculo e começou uma trajetória sobrenatural. Ali nós começamos a entender realmente a atuação do Espírito Santo, as características do Espírito Santo. E tudo isso nós vamos ver num outro vídeo. Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês para o que significa a palavra Espírito. Vamos lá, moçada? Nos discursos finais de Jesus, lá no Evangelho de João, ele chama o Espírito Santo de Paracletos. O que significa Paracletos? Quando a gente vai na referência do grego, na raiz primitiva da palavra, Paracletos significa o ajudador, o conselheiro, o advogado e o nosso consolador. Sendo assim, a referência aqui é feita que o Espírito Santo é verdadeiramente uma pessoa, não simplesmente uma influência ou um poder, mas Paracletos é realmente e definitivamente uma pessoa. Vamos ver a seguir. Olha o que diz no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2. Acompanhe comigo. Disse o Espírito Santo: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu, Espírito Santo, os tenho chamado. Meus queridos, nós comprovamos a pessoa do Espírito Santo até na classe gramatical. Dando aula de português aqui, jamais. Então, olha só, quando a gente percebe, existe um pronome aqui em primeira pessoa, eu. A intercessão do Espírito Santo sobre a vida de Barnabé e Paulo no ministério deles, assim que iniciou a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos para mais uma referência, em Atos 8. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te
desce do carro e o acompanhe. É uma ordem expressa de uma pessoa para a outra. Aleluia! Dessa forma, meus queridos, nós podemos aqui certamente confirmar que a pessoa do Espírito Santo é real e ela anda juntamente comigo e com você. Para mim, meus queridos, eu posso utilizar uma metáfora aqui que vocês vão entender muito bem. Ele é a primeira pessoa da Trindade Santa, porque Ele está aqui agora. É Ele que nos impulsiona, é Ele que revela, é Ele que instrui, Ele que nos dá o calor e Ele que nos ilumina. Aleluia! Receba isso em nome do Senhor Jesus. Beleza, pastor? Mas aonde é que Ele vive? Vamos responder agora para você, meu camarada. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Diz assim na palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que o vosso corpo é templo sagrado do Espírito Santo? E que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu te faço uma pergunta aqui, meu irmão. Como que está a casa? Como que está esse corpo para receber esse Espírito? Se precisar de arrumar a casa, é hora de arrumar, mantendo relacionamento, buscando Deus, buscando glorificar a Deus, buscando adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Meus queridos, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque aqui faz morada. Na palavra do Senhor diz que nosso Pai não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. A igreja é eu e é você. Aleluia! Aqui é a nossa morada. Ele mora dentro de mim e de você. Aleluia! Receba essa palavra e a partir de hoje que você possa buscá-lo com a intenção de que Ele faça verdadeiramente a morada dentro do seu coração, que Ele limpe a sua mente das coisas ruins e que você possa romper no seu ministério com o calor, com a instrução que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia! Mas pastor, ainda falta uma pergunta. Vamos responder agora. De que ele se alimenta? Na verdade, meus queridos, ele se alimenta de quando nós estamos submissos a Ele. Ele se alimenta quando nós estamos entregues à vontade do Espírito Santo. Ele se alimenta quando nós estamos debaixo da glória do Pai. Ele se alimenta quando nós estamos verdadeiramente buscando Ele em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Ele se alimenta de nós quando nós estamos buscando um relacionamento com a Trindade Santa, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! E mesmo quando nós não conseguimos isso, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos jejuar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está dizendo lá em Romanos 8. Aleluia! Sendo assim, meus queridos, eu quero concluir aqui com vocês que a direção de Deus é um aspecto vital do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E não existe renascimento ou restauração espiritual, avivamento espiritual, sem a pessoa do Espírito Santo. A partir de hoje, eu quero chamar você para fazer outras reflexões sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua vida. Assim, meus queridos, como grandes pregadores do século XX, do século XIX, do século XVIII, posso dar exemplo de alguns aqui que tiveram suas vidas transformadas, que foram maravilhados pela presença do Espírito Santo. Jonathan Edwards, Whitefield, John Wesley, Billy Graham. Assim também pode ser comigo e com você. Basta nós procurarmos, basta nós darmos lugar, basta nós buscarmos com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Amém? Meus queridos, fiquem com essa mensagem. Eu espero poder ter ajudado vocês com esse tema tão lindo, tão maravilhoso. Se você gostou, deixe o seu like, comente, meu irmão, comente, é importante para mim, tá bom? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Vamos ajudar a romper esse reino de Deus nas redes sociais, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, se cuida e até a próxima. Valeu, fui!